Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu posso orar por você hoje? Eu creio que você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus tem uma palavra específica para você nesse momento. E eu creio que você vai sair dessa mensagem diferente do que você entrou. Com mais fé, mais esperança, mais confiança no Senhor. Então vamos fazer essa oração juntos agora. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Ó Deus, eu sei que o teu olhar está sobre a vida de cada um. Tu conheces cada situação, cada dor, cada luta. E eu te peço que o Senhor fale ao coração de cada pessoa através dessa palavra. Que o teu Espírito Santo traga conforto, esperança e fé. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um novo dia que o Senhor está te concedendo e Ele está te dando mais uma oportunidade. Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de confiar em Deus, quando você não entende o que Ele está fazendo. Quando você olha para a sua situação e nada faz sentido. Quando você ora, clama, mas parece que nada muda. Quando você sente que está andando em círculos, e aí você se pergunta: Senhor, o que Tu estás fazendo? Vamos ler juntos mais uma porção da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Diz assim: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou assim: isso não faz sentido? Quantas vezes você já questionou os caminhos de Deus? Quantas vezes já disse assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Eu quero te dizer hoje, Deus está preparando algo maior do que você pode ver. Maior do que você pode entender e do que você pode imaginar. E muitas vezes Deus precisa te levar por caminhos que você não escolheria para te preparar para o destino que Ele planejou para você. Eu sempre gosto de voltar na história de José. Eu aprendo muito com essa história. José teve um sonho de Deus. Ele viu no seu sonho que seria grande e que os seus irmãos se curvariam diante dele. Mas o que aconteceu depois do sonho? Ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente e foi preso. José passou anos na prisão e durante todo esse tempo ele poderia ter pensado: Deus, isso não faz sentido. O Senhor me deu um sonho, mas eu estou vivendo um pesadelo. Mas o que José não sabia é que Deus estava preparando algo maior. Deus estava usando o poço para prepará-lo para o palácio. Estava usando a prisão para preparar José para o poder. A traição dos irmãos estava sendo usada por Deus para preparar José para salvar uma nação inteira da fome. José não entendia naquele momento, mas Deus estava trabalhando. E hoje eu vim aqui te dizer, Deus está trabalhando na sua vida também. Mesmo quando você não vê, mesmo quando não entende,
mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus está preparando algo maior. Escreva isso aqui nos comentários. Deus está trabalhando. Amém? Declare isso se você crê. Talvez você esteja passando por um deserto agora. Talvez esteja numa espera que parece não ter fim, ou esteja numa situação que não faz sentido aos olhos naturais. Mas eu quero te dizer que não desista, não perca a sua fé, não solte a mão de Deus, porque Ele está preparando algo maior do que você pode ver. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Venha fazer parte do nosso canal no WhatsApp, Minuto com Deus, onde você vai receber o link do vídeo do dia direto aí no seu WhatsApp. É uma forma da gente estar mais perto também, irmãos, em oração, dando os avisos e comunicando as novidades do nosso ministério. O link para você fazer parte vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e de se inscrever. Agora eu quero te dar 3 verdades sobre confiar em Deus quando você não entende. Primeira verdade: os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. A Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Isso significa que Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe e Ele entende o que você não entende. Então pare de tentar entender tudo, de querer todas as respostas. Confie que Deus sabe o que está fazendo. Segunda verdade: Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. Muitas vezes Deus trabalha nos bastidores, no silêncio. Ele trabalha de maneiras que você não percebe. Mas isso é um fato. Ele está trabalhando. Então, não julgue pela aparência, pelo que você vê. Confie que Deus está agindo. Terceira verdade: o que Deus está preparando é maior do que o que você está passando. A dor de hoje não se compara com a glória de amanhã. O deserto de hoje está te preparando para a terra prometida de amanhã. A espera que você está tendo hoje te prepara para a bênção que ainda virá. Então não desista no meio do caminho, não pare antes do milagre. Confie que o melhor ainda está por vir. Eu sei que às vezes é difícil a gente confiar quando nós não estamos entendendo. Você quer respostas, você quer entender o porquê. Você quer saber quando vai acontecer. Mas a verdade é que você não precisa entender para confiar. Não precisa de todas as respostas para ter fé. Você só precisa saber uma coisa: Deus é fiel, Deus é bom e Deus está no controle de tudo. Então, eu quero que você reflita nessa palavra. Onde você precisa confiar em Deus, mesmo sem entender? Qual é a área da sua vida onde você precisa soltar o controle e entregar para Deus? Qual é a situação que você precisa parar de tentar resolver sozinho e deixar Deus agir? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva em qual área você precisa confiar em Deus hoje. Porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida e eu creio que Deus vai agir. E a partir de hoje, pare de tentar entender tudo, pare de querer controlar todas as coisas, de se apoiar no seu próprio entendimento e comece a confiar verdadeiramente no Senhor de todo o seu coração. Reconheça Ele em todos os seus caminhos e a palavra diz que Ele vai endireitar as suas veredas. Ou seja, Ele vai te guiar, vai te direcionar e te levar para o lugar que Ele preparou para você. Hoje eu declaro sobre a sua vida: Deus está preparando algo maior. Algo que você não pode ver ainda, que você não pode entender, mas algo que vai valer a pena cada dia de espera, cada dia de luta, de fé, porque o que Deus preparou para você é maior do que tudo que você já passou. Amém? Vamos orar juntos agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém,
é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Se você se lembrou de alguma situação ou de alguma área da sua vida, como eu falei, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está preparando algo maior na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo ou que está simplesmente ouvindo essa palavra. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos dos teus caminhos, pelas vezes em que quisemos controlar tudo, ou quando nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Lava-nos em tua poderosa presença. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor nos conceda fé para continuar, para confiar em Ti mesmo sem entender. Que o Senhor nos dê paz no meio da espera, nos dê esperança em meio às lutas. Que cada pessoa que foi hoje alcançada por essa palavra, Deus, saiba que o Senhor está trabalhando, mesmo quando elas não conseguem enxergar. Que cada um confie naquilo que o Senhor está preparando. Nós cremos na Tua palavra, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória eterna. Eu oro por essa pessoa que está passando por um tempo de espera, por aquele que está num deserto, por essa pessoa que está numa situação que aos olhos dela não faz sentido. Dê fé para que elas continuem confiando em Ti. Dê paz ao coração dela, Pai, para que ela possa descansar no Senhor. Coloca esperança nesse coração, para que ela não desista, que ela veja que o Senhor está preparando algo maior, que ela experimente no tempo certo a Tua fidelidade e que ela possa testemunhar do Teu poder. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está na descrição desse vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Deus vai falar com você nesse momento. E eu creio que você vai sair desse vídeo aqui totalmente diferente do que você entrou. Hoje é um novo dia que o Senhor está te concedendo. E Ele está te dando mais uma oportunidade. Por isso, se você puder fazer isso agora, já comece o seu dia declarando aqui nos comentários: obrigado, Senhor. E já comece o seu dia com gratidão. Amém? Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre onde você está colocando a sua confiança. Porque a confiança é como uma moeda espiritual e você precisa ter muito cuidado com quem você empresta essa moeda. Porque tem gente que vai te cobrar juros altíssimos. Tem pessoas que vão te deixar endividado emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Você já se sentiu desqualificado por alguém? Já ouviu palavras que fizeram você duvidar de si mesmo? Já teve alguém que te fez sentir pequeno, incapaz, inferior? Se a sua resposta é sim, escuta essa palavra. Porque hoje eu quero te mostrar que a opinião deles não define o seu valor. Vamos ler juntos a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 28 e 29. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os homens, ficou indignado com ele e perguntou:
por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Você veio apenas para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Não posso nem falar. Olha a história de Davi. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Mas quando ele chegou no campo de batalha e viu Golias desafiando o exército de Israel, algo se levantou dentro dele. Ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não tinha armadura, não tinha treinamento militar e não tinha currículo de guerra. Mas ele tinha algo muito mais poderoso. Ele tinha um histórico com Deus. Mas quando o irmão dele, Eliabe, ouviu Davi falando, ele não o encorajou. Ele não disse assim: vai lá, irmão, eu acredito em você. Não, ele o desqualificou. Ele disse: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua presunção. Presta atenção, irmãos. Ele atacou o caráter de Davi. Ele diminuiu o trabalho que Davi fazia e questionou as intenções do coração de Davi. Entenda uma coisa. Infelizmente, as pessoas mais próximas de você, às vezes, são as que mais vão te desqualificar. Porque elas te conhecem como você era, não como Deus está te transformando. Elas te veem pelo passado, não pelo futuro que Deus preparou para você. Elas te julgam pelas suas limitações, não pelo seu potencial. Eliabe viu Davi como o irmão mais novo que cuidava das ovelhas, mas Deus via Davi como o futuro rei de Israel. Eliabe viu presunção, só que Deus viu a fé. Eliabe, o irmão de Davi, viu maldade, mas Deus viu a coragem de Davi. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que a limitação deles se torne a sua insegurança. Não pegue emprestado a descrença deles. Não aceite a narrativa deles sobre quem você é. Porque quando você se apega na confiança das pessoas, quando busca validação nelas, você está pagando um empréstimo com juros altíssimos. Porque as pessoas têm fundos insuficientes. Afinal, todos nós somos limitados. As pessoas não têm o que você precisa. Elas não podem te dar o que só Deus pode te dar. Deus é infinito, Ele não falha. As pessoas são limitadas, estão sempre falhando. Agora repare na resposta de Davi. Ele não entrou numa discussão longa, não tentou se justificar. Simplesmente ele disse: o que foi que eu fiz agora? Não posso nem falar. E depois ele se virou e foi falar com outras pessoas. Ele não ficou preso ali na opinião de Eliabe. Davi não deixou que a descrença do irmão o paralisasse. Ele agiu com sabedoria, com a sabedoria que Deus havia colocado nele. Sabe, tem gente que você precisa parar de tentar convencer. Tem gente que nunca vai acreditar em você, que sempre vai te ver como você era e não como você está se tornando. E você não pode desperdiçar sua energia tentando provar seu valor para quem já decidiu te desqualificar. Depois dessa palavra, eu te indico a ir lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão, que vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo, porque o tema do Minuto Reflexão de hoje é esse: pare de ser controlado e moldado pela opinião dos outros e comece a se guiar pela opinião de Deus. Assista lá, pois vai edificar muito a sua vida e você vai receber motivação e força do alto. Depois dessa interação com seu irmão, Davi foi até o rei Saul. E Saul também tentou desqualificá-lo. Olha o que Saul disse: você não pode enfrentar esse filisteu. Você é apenas um jovem
e ele é um guerreiro desde a juventude. Saul olhou para as credenciais de Davi e disse: você não tem o que é preciso. Mas Davi não aceitou essa sentença. Ele disse: eu cuidava das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o golpeava e arrancava a ovelha de sua boca. Quando ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o golpeava até matá-lo. Eu matei leão e urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Você percebe o que Davi fez aqui? Ele usou o seu passado como currículo. Ele usou as batalhas que ninguém viu como credencial para a batalha que todos estavam vendo. Ele disse: eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, e esse gigante vai ser como um deles. Receba essa verdade no seu coração, meu irmão, minha irmã. Coisas que os outros usam para te desqualificar são exatamente as coisas que Deus usou para te qualificar. Eliabe desprezou o fato de Davi cuidar de ovelhas, mas foi cuidando de ovelhas que Davi aprendeu a lutar. Foi lá no campo, sozinho, sem plateia, que Davi desenvolveu coragem. Foi enfrentando leões e ursos que Davi se preparou para enfrentar gigantes. Então, pare de desprezar o seu processo. Pare de ter vergonha da sua jornada. Pare de achar que você não está qualificado porque o seu caminho foi diferente do caminho do outro. Porque Deus estava te treinando o tempo todo. E Ele estava te preparando nas batalhas que ninguém viu para a vitória que todos vão ver. Saul tentou colocar a armadura dele em Davi. Ele disse assim: você precisa se vestir como eu. Você precisa lutar do meu jeito. Mas Davi experimentou aquela armadura e disse: eu não posso andar com isso, pois eu não estou acostumado. E ele tirou tudo. Olha isso. Tem muita gente que está tentando te fazer ser quem você não é. Muita gente tentando te colocar numa armadura que não serve em você. Muita gente está dizendo assim: você precisa fazer do meu jeito. Você precisa seguir o meu modelo. Precisa ser como eu. Mas Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Ele te chamou para ser você, com a sua história, com as suas experiências, com o seu jeito único de fazer as coisas. Então, pare de tentar se encaixar na armadura de outra pessoa. Pegue a sua funda, pegue as suas 5 pedras e vá do jeito que Deus te preparou exclusivamente. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o gigante o desprezou. Ele disse: sou eu algum cachorro para você vir contra mim com paus? Ele olhou para Davi e viu um menino. Mas Davi olhou para Golias e viu mais uma oportunidade de Deus se glorificar. E Davi disse algo poderoso: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Toda esta assembleia saberá que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Você percebe a confiança de Davi? Ele não estava confiando em si mesmo. Ele não estava confiando na opinião de Eliabe, na aprovação de Saul. Ele não estava confiando na aceitação de Golias. Ele confiava em Deus. E essa é a única fonte de confiança que você precisa ter. Porque quando você coloca sua confiança nas pessoas, você fica à mercê da opinião delas. Quando elas te elogiam, você se sente bem. Quando elas te criticam, você fica mal. Você vira uma folha ao vento, sendo levado para lá e para cá por tudo que dizem sobre você. Mas quando você coloca sua confiança em Deus,
Quando você se ancora nele, você tem estabilidade. Não importa o que eles dizem, não importa se acreditam ou não, e não importa se eles te apoiam ou te abandonam, porque o seu valor não vem deles, vem de Deus. Davi matou Golias com uma pedra. Eu repito, uma pedra. Enquanto o gigante tinha espada, lança e armadura, Davi tinha uma pedra e a presença de Deus. E isso foi suficiente. Porque quando Deus está com você, você não precisa do que eles têm. Não precisa da aprovação deles, da validação deles. Reflita sobre isso hoje. Onde você está colocando a sua confiança? De quem você está buscando opinião? Quem você está deixando definir o seu valor? Porque se você está buscando validação nas pessoas, você vai ficar endividado. Vai pagar juros altíssimos. Vai viver frustrado, ansioso, inseguro. Mas se você colocar a sua confiança em Deus, se você se lembrar do que Ele já fez na sua vida, se usar o seu passado como currículo de fé, como testemunho do que Deus já fez, você vai enfrentar qualquer gigante. Vai vencer qualquer batalha, porque a batalha é do Senhor. E a vitória, quem garante, é Ele. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou orar pela sua vida. Amém? E a partir de hoje, pare de tentar convencer quem não acredita em você. Pare de buscar a aprovação de quem já te desqualificou. Pare de vestir a armadura que não serve em você. E vá do jeito que Deus te preparou, com a sua história, com as suas cicatrizes e com as suas vitórias que ninguém viu. Porque o leão que você enfrentou lá no passado te preparou para o gigante que você está enfrentando agora. E esse gigante vai cair. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Não porque você é capaz, mas porque Deus é poderoso. Não porque você mereça, mas porque o Senhor te escolheu. Então hoje eu declaro sobre a sua vida: você não precisa da aprovação deles. Não precisa da validação deles. Não precisa que acreditem em você, porque Deus acredita. E isso é o bastante. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é a nossa fonte de confiança. Obrigado porque não precisamos buscar validação nas pessoas. Obrigado porque o Senhor nos vê não como somos, mas como estamos nos tornando. Obrigado porque o Senhor usa o nosso passado para nos preparar para o nosso futuro. Senhor, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Perdoa-nos pelas vezes em que buscamos aprovação nas pessoas em vez de buscar em Ti. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos a opinião deles nos paralisar. Pelas vezes em que tentamos vestir a armadura de outra pessoa em vez de ser quem Tu nos chamaste para ser. Lava-nos em Tua poderosa presença. Eu peço que o Senhor liberte cada pessoa da prisão da opinião alheia. Que elas parem de considerar a descrença dos outros. Que elas se lembrem das vitórias passadas. Que usem o testemunho do leão e do urso para enfrentar o Golias de hoje. Senhor, dá coragem para enfrentar os gigantes. Dá sabedoria para não desperdiçar energia tentando convencer quem não acredita. Que cada um saiba hoje que não precisa da aprovação deles. Que cada pessoa entenda que a batalha é do Senhor. E que cada um veja os seus gigantes caírem. Experimentem vitórias que só o Senhor pode dar. Eu entrego em Tuas mãos e apresento diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui nesse vídeo. Ó Deus, eu não conheço essas pessoas. Eu não sei o que elas têm vivido, mas o Senhor conhece até os fios de cabelo que tem na cabeça deles. Então eu peço que o Senhor visite agora cada coração aflito, cada mente cansada, cada pessoa que tem se sentido esquecida. Que o Teu Espírito Santo envolva cada um com paz,
com consolo, com esperança. Que o Senhor traga cura onde há dor, restauração onde há feridas e fé onde o medo tem tentado dominar. Eu também quero orar, meu Deus, por aqueles que têm chorado em silêncio, por aqueles que têm sentido o peso da rejeição, por quem foi esquecido, por quem foi deixado de lado quando mais precisou de ajuda. Consola esse coração, meu Deus. Mostra que o Senhor nunca abandona, que o teu amor permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada de lutar, por quem tem feito tudo certo, mas ainda não viu o resultado. Renova as forças dele, Pai. Traga ânimo novo. Mostra que o tempo da colheita vai chegar, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Eu oro por essas pessoas que estão enfrentando problemas na família, por casamentos que estão abalados, por pais e mães que estão orando por seus filhos. Que o Senhor toque nesses lares, ó Deus. Restaura o amor, o respeito e a comunhão. Que o perdão prevaleça e que o Teu Espírito Santo traga paz, onde antes só havia confusão. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que lutam contra os vícios, contra pensamentos de morte, contra a tristeza e a ansiedade. Que a Tua libertação alcance cada um agora. Que eles sintam a Tua presença entrando no coração, curando as feridas, acalmando a mente e renovando a fé. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que passam por lutas financeiras. Ó Deus, abre as portas, mostra um caminho novo para ele e para ela. Abençoa os filhos e filhas que estão deixando seus nomes aqui nos comentários, clamando por uma mudança nessa área. Que eles possam dizer com fé: eu entrego as minhas finanças nas mãos do Senhor e confio que Ele fará o melhor por mim e pela minha família. Eu oro por cada pedido que foi deixado aqui, mesmo aqueles que não foram escritos, mas que foram guardados no coração. O Senhor sabe o que cada um precisa. Atende, meu Deus, segundo a Tua vontade. Contempla essa pessoa que se sente desqualificada, porque ouviu palavras que a fizeram duvidar de si mesma. Eu oro por essa pessoa que está tentando se encaixar numa armadura que não é para ela. Liberta, meu Deus, restaura a confiança. Mostra que o valor deles não vem das pessoas, mas vem de Ti. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que também está aqui na descrição do vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração, repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o Teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar e também
que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos, e você estará abençoando o nosso ministério e também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso. Ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração, Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna
que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16,
Pedro disse assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim, este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer, esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica,
o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus. Que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu recebo você aqui hoje, nesse momento em que nós buscamos juntos a presença de Deus e mergulhamos na palavra dele. Aqui nesse canal nós não falamos de religião, mas nós falamos daquilo que realmente transforma. Os ensinamentos de Jesus Cristo e a palavra de Deus.
E eu creio que essa mensagem de hoje vai renovar a sua mente e o seu coração. Por isso eu já quero te pedir uma coisa. Escreva aqui nos comentários, pela fé, essa frase. Eu entrego tudo a Deus. Amém? Declare isso com convicção. Eu entrego tudo a Deus. Isso é um ato de confiança. Entregue tudo a Ele. Entregue a Ele a sua ansiedade, a culpa, o medo. Entregue para Ele o seu louvor. Mas não esconda nada dele. Hoje você vai tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. Eu creio nisso. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você vai receber todos os dias uma palavra de fé e de esperança que vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos refletir, nós vamos meditar em 3 promessas poderosas da Bíblia, que falam exatamente sobre a paz de Deus em meio à ansiedade. Primeiro, Jesus disse em João capítulo 14, verso 27 o seguinte: Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não perturbem o coração de vocês, nem tenham medo. Essa é a paz verdadeira, a paz que não depende das circunstâncias. Segunda passagem está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. É uma palavra que nos convida. Diz assim: lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você não foi chamado para carregar sozinho esse peso. Lance sobre ele a ansiedade. E em Isaías, capítulo 26, verso 3, também está escrito: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha só, a paz é resultado de confiar plenamente. A paz que vem de Deus não nasce dentro de nós como fruto do esforço humano. Ela é um dom, um presente do próprio Cristo. Não é igual à paz que o mundo oferece, porque essa paz depende das circunstâncias. Se tudo vai bem, o coração descansa. Se as coisas saem do controle, a mente se desespera. A paz de Jesus é diferente. Ela permanece, mesmo quando a tempestade não passa. Mas existe uma atitude que ninguém pode tomar por você. Qual atitude é essa, pastor? A atitude de se entregar a Deus e de viver pela fé. Fé não é como se fosse um amuleto que você usa a hora que você quer. Fé é movimento. A fé em Deus é um estilo de vida. É quando você pega o peso que está esmagando a sua alma e coloca nas mãos do Pai, em um gesto de confiança, um lançar profundo, quase como se estivesse jogando fora, sabe, aquilo que te prende. E o resultado dessa entrega é maravilhosa. Deus guarda em perfeita paz aqueles que decidem confiar nele. A paz do nosso Deus não é só um alívio momentâneo na mente, mas ela é uma verdade sustentada por Ele. Não depende do que acontece ao seu redor, depende de quem está no comando da sua vida. Por isso, quem deve estar no comando da sua vida deve ser o Mestre Jesus. Quando a gente não confia no Senhor e não caminha lado a lado com Ele, é como se nós estivéssemos fazendo a confissão de que acreditamos mais no nosso controle do que no cuidado do Pai. É como se a gente dissesse, sem palavras, o seguinte: eu preciso resolver sozinho. Mas quando nós entregamos,
nós estamos proclamando diante do céu e da terra: Deus, eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. Você está disposto a aceitar a vontade do Senhor, a confiar nele, mesmo quando a vontade dele não seja exatamente aquilo que você queria? Porque é muito fácil você dizer assim: Deus, cumpra sua vontade em minha vida. Só que quando a vontade do Senhor se cumpre, aí nós questionamos, nós ficamos tristes, nós agimos com ingratidão. Presta atenção, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Nós queremos a resposta nítida, queremos um grande sinal para darmos um primeiro passo, sendo que a maior resposta já nos foi dada. A maior revelação já aconteceu, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e para que a gente mudasse de vida e vivêssemos a partir de hoje no caminho que Deus preparou para nós. Não existe paz longe dele. Não existe paz longe do nosso Senhor, pois Ele é a própria paz. Confiar em Deus é o passo fundamental para experimentar essa paz. Mas não se engane achando que você não precisa tomar algumas atitudes e viver algumas mudanças na sua vida. Sabe, às vezes você tem orado da seguinte maneira: Senhor, tira de mim essa tristeza. Deus, me tira da escuridão. Você fala isso orando a Deus pela sua alma, quando, na verdade, o que você está precisando talvez seja fazer uma caminhada de 20 minutos sobre o sol, sabe? Sem assistir nada, sem ficar ansioso por nada. Há quanto tempo você não come uma refeição feita em casa? Tem pessoas que não têm tempo, e eu entendo isso. Eu sei bem o que é estar numa rotina complicada, que mal sobra tempo para pensar, quem dirá para preparar uma boa refeição. Mas você precisa comer comida de verdade também. Legumes, nutrientes, frutas. Tudo que Deus criou, cheio de benefícios para nós, benefícios que ajudam na nossa saúde. Há quanto tempo você não dá uma pausa nos vídeos curtos das redes sociais e vai ler algo que te edifica? Algo que seja simples de se ler, que seja rápido e que te ajude a começar bem o dia, ou a ter um momento de silêncio e paz com Deus? Inclusive, pensando nisso, eu quero te falar que você pode adquirir agora os livros do Minuto com Deus e ter eles baixados aí no seu celular. Livros com preços acessíveis, a partir de R$ 7,99. É só você acessar o site livrariapropósito.com. Ou você pode clicar nesse mesmo link que vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Você pode adquirir agora livros fáceis de ler, mas que vão te ajudar muito no seu dia a dia. E nós vamos lançar e-books novos lá também, com temas que muitas pessoas pedem para serem aprofundados aqui. Amém? Presta atenção. Nada foge ao controle de Deus. Aquilo que hoje parece pesado demais, aquilo que tira o seu sono, que rouba a sua alegria, pode ser colocado agora nas mãos do Senhor. A ansiedade não precisa ser a última palavra sobre a sua vida, porque Cristo é a própria paz. E quando Ele está no comando, até as tempestades mais fortes obedecem. Por isso, eu te convido a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante de Deus aquilo que tem te angustiado. Pode ser a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, a sua vida financeira, ou até mesmo aquela luta silenciosa, aquela luta interior que ninguém conhece, mas que Deus já sabe.
Escreva aqui e eu vou orar por você. Creia, meu irmão, minha irmã. Deus vê cada lágrima. Ele escuta cada palavra e Ele sabe até mesmo o que você não consegue dizer. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo vai usar essa oração para renovar a sua fé, para renovar a sua esperança. Confie no Senhor. Ele é soberano. O profeta Isaías falou no capítulo 55 que os pensamentos de Deus e os caminhos dele são diferentes dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. Talvez você não entenda todos os caminhos, mas você pode descansar naquele que guia o caminho. Que a paz de Deus, aquela paz que excede o entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você experimente, a partir de hoje, o refrigério, o alívio de caminhar lado a lado com o Senhor. Que toda a ansiedade seja substituída pela paz de Cristo, pela paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra que nos alimenta e que nos fortalece. Obrigado porque, mesmo quando o mundo é barulhento, o Senhor continua sendo a nossa paz. Pai amado e querido, eu também quero te pedir perdão. Quantas vezes, Deus, nós tentamos carregar sozinhos aquilo que já deveria estar nas tuas mãos? Quantas vezes a ansiedade toma conta de nós e nós acabamos nos esquecendo que o Senhor está no controle? Nos perdoa, Pai, por cada vez que deixamos de confiar e por cada vez que questionamos a tua vontade. Hoje, nós nos colocamos diante de Ti. Apresentamos ao Senhor os nossos medos, nossos anseios, nossas preocupações e as nossas culpas. A Tua palavra nos lembra que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos e os Teus caminhos muito maiores do que os nossos caminhos. Nós reconhecemos que não precisamos entender tudo. Reconhecemos que o que nós precisamos é confiar. Por isso, eu oro agora por esse irmão e por essa irmã que estão orando aqui junto comigo. Traz paz ao coração deles. Traz descanso para essa mente cansada. Traz esperança para aqueles que não enxergam saída. Espírito Santo, visita cada lar, cada família, cada vida que está sendo apresentada aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada luta e cada lágrima. Toma em tuas mãos aqueles que estão passando por enfermidades. Essa pessoa que está angustiada. Essa pessoa, ó Deus, que está clamando por libertação. Aqueles que estão chorando por alguém da sua família. Senhor, meu Deus, responda a essa oração conforme a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é melhor do que a nossa. Que a paz de Cristo esteja sobre esse lar. Ó Deus, que cada um saia daqui dessa oração sentindo alívio no seu coração, sendo renovado na sua esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba a paz do Senhor no seu coração. Em nome de Jesus. Que você possa ser visitado aí onde você está pelo Espírito Santo. Amém? Creia nas promessas de Deus. Receba no seu coração a verdade de que já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. E permita que o Espírito Santo trabalhe no seu caráter e que você viva esse processo de cura e de libertação. Que Deus aumente a sua paz. Se essa mensagem abençoou sua vida,
Compartilhe ela com seus contatos. Mande para alguém que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, pessoa escolhida por Deus, pessoa abençoada por Deus, amada pelo Senhor. Que bom que você está aqui nessa manhã para mais um dia na presença de Deus. Que bom que você está aqui para a gente começar a semana do jeito certo. Tudo que começa do jeito certo termina bem. E em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está aí ao seu lado e ele estará junto com você durante toda essa semana. Amém? Eu sei que a vida muitas vezes coloca você diante de lutas que parecem não ter fim. Talvez você esteja passando por uma dor que ninguém conhece. Talvez você tenha chorado sozinho, sem forças nem mesmo para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um amor real, um amor que não falha, que não desiste de você. Esse é o amor de Deus. Esse amor não depende do que você faz, nem do que você deixa de fazer. Ele não é um amor passageiro, não é frágil, não é interesseiro. O amor de Deus é eterno, constante e imutável. É um amor que cobre os seus pecados, que perdoa as suas falhas e que te dá uma nova chance todos os dias. Você pode ter perdido noites de sono, você pode ter sentido medo, você pode até ter pensado em desistir. Mas Deus está te dizendo agora: eu não desisti de você. Eu te amo e continuo ao seu lado. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, o seguinte: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, porque o amor perdoa muitos pecados. Olha que profundo isso, irmãos. O amor de Deus é tão grande que cobre os nossos pecados. Mas não se engane. Não é para você continuar vivendo do mesmo jeito, no mesmo erro, achando que está tudo bem. Esse amor é um chamado para a mudança. E essa mudança só acontece através de um arrependimento verdadeiro. E não existe outro segredo. Não existe uma chave misteriosa, uma fórmula nova. O único jeito de viver o verdadeiro arrependimento é ter uma vida diária e íntima com Deus. Hoje em dia, existem muitas mensagens que prometem um monte de coisas. 7 chaves para viver a mudança de Deus na sua vida. Ou 7 passos de fé para alcançar a bênção do Senhor. Amém. Talvez essas mensagens até falem com alguém. Mas perceba o seguinte: as pessoas querem respostas rápidas. Elas querem soluções fáceis, instantâneas, para problemas que só se resolvem diante da presença de Deus. Você precisa parar de buscar fórmulas mágicas e atalhos, quando você já sabe que aquilo que precisa é de rendição, é de uma entrega verdadeira. É isso que o amor de Deus faz na sua vida. Ele te leva ao arrependimento, à mudança de vida e à transformação verdadeira. Esse é o poder do amor de Deus. E sabe quem entendeu esse poder? Sabe quem entendeu isso de forma radical? O apóstolo Paulo. Antes de ser um homem usado por Deus, Paulo era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos, que ele consentiu com a morte de Estevão. E Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus,
quando na verdade ele estava lutando contra Deus. Mas certo dia, no caminho de Damasco, aconteceu uma coisa. Em Atos capítulo 9, verso 4, está escrito que uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu por terra. Então, naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz falou: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Paulo foi parado pelo próprio Jesus. Ele não podia mais negar a verdade. E o que mudou a vida de Paulo não foi uma nova chave, nem um passo de fé inventado por homens, mas o que mudou a vida dele foi o confronto direto com Cristo e o constrangimento do amor dele. Sabe o que Paulo merecia? Julgamento. Mas sabe o que ele recebeu? Graça. Ele merecia condenação, mas ele foi chamado para ser apóstolo. E é por isso que, mais tarde, ele pôde escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, ele escreveu assim: Pois o amor de Cristo nos constrange. O mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco é o amor que pode parar você hoje. O mesmo amor que tirou Paulo das trevas é o amor que pode tirar você de uma vida de engano, de uma vida de pecado. Você pode achar que já foi longe demais, que não tem mais volta, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu ainda tenho um plano para a sua vida. Eu ainda tenho um propósito. Agora eu quero falar diretamente com você. Se é a primeira vez que você está conhecendo esse amor de Jesus, viva esse amor de uma forma real nessa semana. E se você já conhecia esse amor, mas acabou esquecendo como ele realmente é, ou talvez hoje se sinta distante de Deus, eu quero orar por você no final dessa mensagem aqui. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Amém? E eu creio que você vai sair daqui desse vídeo se sentindo mais perto de Deus. Eu creio nisso. Eu também peço que você dê o like aqui no vídeo. Isso é uma forma de gratidão. É uma maneira de você ajudar o nosso canal e também de participar desse momento com Deus que nós temos todos os dias aqui. Se inscreva no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Amém? Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou usando a nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Mas independente disso, o mais importante é que você esteja aqui, recebendo a palavra. Porque nós estamos aqui no YouTube todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Sabe, irmãos, eu acredito que todo dia nós devemos e precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Pois eu sei que a caminhada com Cristo é repleta de desafios. Porque muitas vezes o Senhor nos chama para ir na contramão do mundo. E o mundo tem a sua força, o mundo faz muito barulho, ele tem a sua influência sobre nós, sabe? O mundo parece ser grandioso. Muitas vezes você se sente impotente diante de situações em que alguém, por exemplo, te responde com raiva e a sua vontade naquela hora é revidar. Mas Cristo te chama a responder com amor. Ele te chama para andar na contramão. E quando eu disse que muitos buscam respostas fáceis, eu quis dizer isso também. Porque existem vídeos aqui no YouTube que vão te dizer assim:
seja mais agressivo, imponha a sua liderança, grite pelo seu lugar. Mas não se engane, Cristo é o maior líder de todos os tempos e ele nunca precisou ser agressivo para conquistar a autoridade. Quem definiu o lugar de Jesus foi o Pai. Tanto que, mesmo crucificado, ele ressuscitou e reina para todo sempre. E é isso que você precisa lembrar. Você não precisa lutar pelo seu lugar. Esse lugar já foi conquistado. Quem luta por você é Deus. Quem estabelece o seu lugar é Deus. Muitas vezes, esses momentos de conflito acontecem dentro de casa, com as pessoas que você mais ama. E toda vez que você discute com quem ama, você perde. Mesmo quando parece que você ganhou a discussão. Porque as palavras ditas no calor do momento, essas palavras deixam marcas. Elas deixam feridas, cicatrizes. Uma palavra liberada não pode voltar atrás. Por isso, entregue hoje o seu coração a Cristo. Deixe Ele gerar em você arrependimento genuíno, verdadeiro, arrependimento pelos seus pecados. E esse arrependimento vai provocar uma mudança de vida, que vai produzir frutos, os frutos do Espírito Santo. E aos poucos, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Dessa forma, você vai experimentar o poder do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não apenas nessa semana, mas durante toda a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Amém? Assim como Paulo recebeu, você também pode receber. Eu recebo a graça de Deus. Se você se lembrar de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação que você está enfrentando aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez alguém que você ama, que esteja enfrentando uma enfermidade, coloque o nome dessa pessoa aqui. E lembre-se que a oração feita em nome de Jesus tem poder. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse novo dia. Obrigado por cada detalhe que o Senhor já preparou para nós. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de começar mais uma vez, pela chance que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor que nos sustenta quando nós estamos fracos, pelo Teu cuidado em cada área da nossa vida. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe pelo orgulho, pela incredulidade, pelas vezes em que trocamos a Tua voz pelas vozes do mundo. Nos perdoe por buscarmos atalhos, por escolhermos o pecado quando já conhecíamos a verdade. Nos lava e nos dá um coração quebrantado e arrependido diante de Ti. E agora eu oro por essa pessoa que está comigo aqui, nesse momento de oração. Talvez ela esteja se sentindo distante, sem forças, sentindo o peso da culpa pelos erros que cometeu. Mas em nome de Jesus, eu creio e declaro que o Teu amor está nesse momento alcançando o coração dela. Aquele mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco, o mesmo amor que transformou um perseguidor da igreja em apóstolo, é o amor que transforma a vida dessa pessoa hoje. Ó Deus, eu quero orar por quem está enfrentando algum tipo de enfermidade. Eu peço que a Tua mão de cura toque nesse corpo agora. Que essa dor, que essa enfermidade se renda ao Teu poder. Em nome de Jesus, que essa dor cesse.
Eu oro por quem está lutando na família. Ó Deus, talvez em um casamento machucado, ferido, ou essa pessoa que está passando por conflitos dentro da sua casa. Entra nesse relacionamento com o teu amor, com o teu perdão e promova a reconciliação. Eu oro por essa pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira, por aqueles que não sabem como vão pagar as suas contas, pessoas que carregam dívidas pesadas. Abre portas, Senhor. Mostra a elas que o Senhor é o provedor. Eu quero orar por quem tem chorado pela salvação de alguém, por essa mãe que tem clamado por seus filhos, por esse esposo que ora pela esposa ou vice-versa, por esse amigo que está orando por alguém que ele ama. Que o teu Espírito Santo alcance esses corações e quebre toda resistência. Eu oro especialmente por esse coração que agora se volta para ti em arrependimento. Senhor, que haja salvação, que haja transformação verdadeira, que os frutos do Espírito comecem a nascer nessa vida, que a paz seja gerada mesmo em meio ao caos, que haja amor onde antes havia ódio, que haja domínio próprio onde antes estava reinando a impulsividade, que cada passo dado a partir de hoje seja no caminho da tua vontade. Pai amado e querido, eu entrego cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada clamor, cada nome mencionado, cada família representada. Atende a cada pedido aqui conforme a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que essa pessoa experimente o poder do teu amor. Não apenas hoje, mas por toda a sua vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, receba o poder do amor de Deus na sua vida e seja transformado por Ele todos os dias. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e cola o link dessa mensagem, cola o link do YouTube lá no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.